Gente, voltando, o cheque pré-datado. O cheque pré-datado, eu já errei numa prova de concurso essa questão do cheque pré-datado, tá? Inclusive, foi logo que eu me formei, foi antes da minha OAB, eu cheguei a fazer uma prova, eu não tinha dado títulos de crédito no cursinho da OAB, então eu errei lindamente uma questão sobre cheque pré-datado, porque eu achava que era permitido no ordenamento jurídico. Gente, efeitos, nunca, até então, eu nunca tinha estagiado com direito comercial, tá? Empresarial, comercial. Gente, cheque-pré-datado. Primeira coisa que tem que saber, não pode, não está previsto no ordenamento jurídico, mas a praxe comercial, o costume gerou essa figura jurídica. E aí, qual a repercussão dela, né? Porque não é porque ela não existe no ordenamento que ele foi passado e ele não vai ter efeitos jurídicos, vai ter. Então, vamos lá. Efeito comercial. Primeiro efeito, ampliação do prazo de apresentação. Porque, veja só, se o prazo de apresentação ele começa a contar a partir do vencimento, não é verdade? Aí, o que ia acontecer? A pessoa de má fé, ela ia passar, né? Ia receber um cheque com vencimento daqui a 2 meses, e em vez de aguardar esse vencimento, ele ia depositar logo. Se o cheque não tivesse, não fosse debitado, né, ele não fosse compensado, a pessoa ia ter esses 2 meses para apresentar de novo e a partir daí começar a contar o prazo de apresentação. Então, assim, o entendimento que prevaleceu foi que é o entendimento do STJ e a decisão da ministra, ela disse o seguinte: a emissão de cheque pós-datado, tá, o pré-datado, ele também é comumente chamado de pós-datado, são sinônimos, é popularmente conhecido como cheque pré-datado, não o desnatura como título de crédito e traz como única consequência a ampliação do prazo de apresentação, né? Porque esse efeito comercial, civil, né, uma relação civil também, mas principalmente um efeito comercial, ele traz que esse cheque pré-datado, ele deixa de valer como uma ordem de pagamento à vista e ele vai se transformar como uma garantia daquela dívida. E essa transformação, ela é o efeito criminal dessa ampliação do prazo de apresentação, gente. Então, a gente já viu aí de cara 2 efeitos. Terceiro efeito civil. Gente, a partir do momento que eu passei um cheque pré-datado, é porque eu acordei, eu fiz uma negociação com a pessoa e eu negociei com ela que eu só iria pagar daqui a 2 meses. A partir do momento que aquela pessoa esquece o nosso combinado e antecipa aquela cobrança, ela está solenemente quebrando o nosso acordo. E é essa quebra de acordo que vai gerar a possibilidade de eu, sacador, ser ressarcida dos prejuízos que aquela antecipação me trouxe. Essa responsabilização, ela pode ser tanto moral quanto material. Agora, a responsabilização material, o dano material, ele precisa ser comprovado. O dano moral, não. O dano moral já foi, inclusive, simulado que a simples devolução indevida caracteriza um dano moral, pelo transtorno que aquela devolução trouxe. A 370, ou seja, a súmula mais antiga, ela diz que caracteriza dano moral. Ou seja, a gente pode afirmar, isso caiu na prova dessa maneira, minha gente, presta atenção. A simples devolução indevida de cheque caracterizar, gerar dano moral, é uma evolução do entendimento jurisprudencial trazido por essa devolução. Essa é a principal repercussão
jurídica do cheque pré-datado depositado fora da data. Gente, então, resumindo, efeito comercial, ampliação do prazo de apresentação. Isso foi objeto de uma decisão do STJ, da ministra Nancy. Maravilhosa ela. Não é uma decisão nova, tá? É uma decisão lá de 2006 ou 2007, acho que é 2006, mas é isso, é a ampliação do prazo de prescrição, de apresentação, porque ele vai poder apresentar novamente na data do vencimento. Mas esse efeito não desvirtua a transformação do título em uma garantia de dívida. E, em segundo lugar, ele configura a quebra do acordo que enseja a responsabilidade civil. Gente, tipos de cheque. E aí é que a gente escuta falar muito na prática, né? Para quem trabalha com isso, escuta o tempo todo. Gente, cheque cruzado. Cheque cruzado você tem um título, aqui é um título, isso aqui é meu cheque. Eu pegava, aqui estava o valor, eu vou mostrar para vocês, espera aí. Aqui está o valor por extenso, aqui está o valor, aqui está o valor por extenso. Aí eu pegava e cruzava ele, colocava duas linhazinhas no lado direito do cheque. Esse cheque ele era cruzado. Se ele fosse cruzado simplesmente só com as duas linhas, sem nada no meio, ele era um cheque cruzado em branco. Ele poderia até ter simplesmente o nome banco aqui dentro, só banco. Mas ele era um cheque cruzado em branco. Se eu colocasse aqui dentro do cheque o nome do banco, então, banco, Caixa, ele era um cheque cruzado em preto. Cheque cruzado em branco, cheque cruzado em preto. Mas, Mariana, que danado é? O que é um cheque cruzado? A nossa lei do cheque, ela traz esse... fechei a lei, ó. Ela traz esse nosso conceito. Vamos abrir de novo. Artigo 44 e 45, né? Se não me engano, é. Do cheque cruzado, o emitente ou o portador pode cruzar o cheque mediante a posição de dois traços paralelos no anverso, ou seja, na capa do cheque. O cruzamento é geral se entre os dois traços não houver nenhuma indicação ou existir apenas a indicação banco. O cruzamento geral pode ser convertido em especial. E o cheque geral... Aí, o conceito do cheque, né? Isso é o modelo do cheque, o cheque em branco e o cheque em preto. 45, conceito de cheque. Gente, meu tempo. Estou indo no tempo aí. O cheque com cruzamento geral só pode ser pago pelo banco, pelo sacado, a banco ou a cliente do sacado. Ou seja, meu cheque que eu recebi lá na minha monitoria, ele era um cheque cruzado, então eu só poderia ser pago ou pelo banco, o Banco do Brasil, na época, aquele banco lá na esquina mesmo da Sopesc, ao banco, ou seja, no Banco do Brasil, ou a cliente do Banco do Brasil, mediante crédito em conta. Eu não tinha conta no Banco do Brasil, não tinha conta nem em banco nenhum. O cheque com cruzamento especial, ou seja, cheque em preto, só pode ser pago pelo sacado ao banco indicado, ou se este for o sacado a cliente seu, mediante crédito em conta. Certo? O banco pode, entretanto, designado incumbir outro da cobrança. Então, o objetivo do cheque cruzado é conferir uma maior garantia a quem vai receber, ao tomador daquele cheque. Certo? Então, o cheque cruzado, ele é o cheque que está garantindo, está trazendo uma maior garantia no momento do pagamento daquele cheque, né?
Gente, uma coisa importante em relação ao cheque cruzado, é uma coisa que até quem ressalta é Fábio Lua. No Brasil, o cheque cruzado, para que ele existe? Para evitar que o cheque ao portador ele vá circulando. Ou seja, ele só pode ser pago ao cliente por aquela instituição. Ou a instituição, a instituição na hora que você cruza em branco, a instituição que emitiu o cheque, ou quando você diz qual é o banco, aquele banco que foi indicado, não é verdade? Mas eu não poderia depositar, eu receber o cheque do Banco do Brasil, pegar aquele cheque e depositar na minha conta, eu botei caixa, então eu não posso depositar na minha conta do Banco do Brasil, entendeu? Esse era o objetivo. Só que no Brasil não existe cheque ao portador, exceto o cheque com valor abaixo de R$ 100. Ou seja, essa situação, ela se tornou uma situação desnecessária. Então, na prática, a gente pode afirmar que a gente cruza cheque no Brasil muito mais como costume do que conferindo a segurança que precisava, porque não existe cheque ao portador no Brasil. Tá ok? Vou parar e a gente volta com o último bloco para finalizar a cheque.